Olá, pessoal, tudo bem? Sou Sandro Bier, do Café do Escritor. E hoje eu tenho convidado aqui o Clésio, que é um parceiro, uma pessoa com quem a gente tem feito algumas parcerias, né? O Clésio também está num processo de escrita de livro, né? E Exatamente. a gente fez um processo, né, Clésio, que foi uma consultoria de storytelling. E o Clésio passou por esse processo, a gente levantou todas as histórias, né, dele, pessoais, da empresa dele, do negócio dele, da consultoria, tudo mais que ele faz, né? E aí eu queria saber, Clésio, um pouquinho de você também, você falar um pouquinho do teu trabalho, da tua expertise, né, como líder, né, e como treinador também de outros líderes, e também como é que foi essa experiência aí da consultoria de storytelling? Olá, pessoal. Meu nome é Clécio Teodoro. Hoje nós temos a empresa CTS Desenvolvimento e Gestão, onde nós trabalhamos na capacitação e treinamento de liderança. Não é só uma liderança, mas é uma liderança estratégica 10x, que é o nosso Ah, legal. método, né? Muito bom. Então, assim como o Sandro trouxe, a gente tem uma expertise com mais de 16 anos de atuação, né, dentro dessa área de gestão de pessoas, de capacitação de pessoas, né? Então hoje a gente faz aí projetos nível hoje nacional, vamos falar Sim, sim. já temos vários projetos hoje de nível nacional, inclusive nós estamos aqui agora, eu sou de Brasília, estamos em Curitiba Exato. gravando esse vídeo aqui, onde nós viemos também para trabalhar essa questão de capacitação e em um contato ou network comum, uma pessoa que foi o O Lucas, Lucas, que nos conectou, né? Conectou o Sandro comigo, eu com o Sandro, na perspectiva de quê? Da gente trazer essa complementariedade. exato. E o Sandro falou que a gente fez esse trabalho das consultoria, né, de storytelling, tanto pessoal como não tem como desvincular a empresa de Exato. Class ou Class da empresa, então foi algo que me trouxe, remeteu várias lembranças e remeteu, tipo assim, eu confidenciei algo pro Sandro, eu acreditava que eu tinha uma história triste. Até conhecer outras pessoas que tinham outras histórias que falavam que, né, de história mais triste que a minha, Exato. mas que atrás de todas as histórias que nós temos, que é o storytelling, que gera essa conexão de outras pessoas, Exatamente. né? E assim, através dessa consultoria, o Sandro ele pôde trazer uma nova visão daquilo que a gente já tinha como história, mas não só essa nova visão, mas trazer também essa história com essa intencionalidade de poder conectar outras pessoas e de trazer valor para dentro da história Exatamente. e vincular essa história para dentro da história nossa empresarial. Sim. É, ali, dentro da CTS, né? Uhum. Hoje a empresa é CTS Desenvolvimento e Gestão. Então, dentro da história da CTS, a gente pôde extrair, claro, não com a minha visão, mas com a Uhum. visão do Sandro, né, como né, um profissional da área, trazer essa, extrair essa história dentro da CTS, Exatamente. trazer essa grande relevância, trazer Uhum. esse grande, talvez, aquela questão do acelerar, a questão do avançar, Sim. que dentro da CTS é uma Uhum. história de que, lá da minha infância, que eu vi a Exatamente. empresa que tinha o nome dela é CTS, que era uma empresa de transporte. Uhum. Né? E o Sandro conseguiu extrair dessa história ali, quando eu remeti É. para ele, né, algo estratégico, né, E é Sandro? tão forte, são tão fortes essas histórias, que quando ele me contou isso, e eu coloquei isso, estruturei de uma forma que pudesse ser contada tanto por ele na primeira pessoa, como usar essa história também na terceira pessoa, você pode usar no marketing, em tantas outras áreas, isso ficou tão forte que eu percebi que o Clésio deu uma baqueada, assim, falou, nossa, eu Que não sabe. trouxe a questão emocional e Exatamente, às vezes a gente dentro da história não conseguia, eu não conseguia não ver o consegui que enxergar, você. exatamente. Então, Uhum. trazer isso e deixar disponível para o profissional, para a empresa, para o negócio que você tem, faz toda a diferença, porque é exatamente como o Clésio falou, isso conecta o emocional com as pessoas com quem você se relaciona, criando negócios, treinando, enfim, fazendo parcerias. A conexão emocional é que cria valor e as pessoas consideram, né, muito mais aqueles que têm uma conexão e não somente dados, não somente informações que são muito frios, E sabe né? o que acontece, Exatamente. Sandro? E às vezes as pessoas acreditam que falar dela vai ser uma soberba. Sim, É, talvez é uma crença que essa pessoa talvez tenha. Mas não é a questão da soberba, é você valorizar a sua história e através dessa história ela gera essa conexão
conexão de pessoas que já passaram ou irão passar por aquilo ali, e que você, como nós trabalhamos como mentores, e que você consegue direcionar as pessoas, não, eu já passei por isso, eu identifiquei através disso, e existe valor dentro da sua história e que Exatamente. você traz isso para dentro do método também, né? Exatamente. E assim, tudo tem uma continuidade. Então, assim, conversando com o Clésio, e até um assunto que a gente ainda vai conversar hoje, essas histórias, elas também podem ser usadas por um livro, né? Exato. Então, ele está num processo de escrita, e a gente já mapeou a grande parte das histórias que ele tem para também incluir no livro dele. Mas é claro, a gente não vai usar somente a história e daí, a partir disso, criar uma comoção. Não, a história, o storytelling, ele usa as histórias para uma função. Então, com isso, ele vai usar a expertise, o conhecimento dele, mas levadas, né, pela história, que isso vai gerar muito mais conexão com as pessoas. Porque a história ela traz verdade. Exatamente. E assim, tem muitas pessoas que querem conta a história de outras pessoas, mas a gente tem a nossa. Então, Exatamente. ter o Sandro, ter a pessoa do Sandro, né, como profissional e como parceiro do lado, ele traz uma visão de você poder valorizar a sua história em vez de você contar a história de outras pessoas. Exatamente. E assim, e atrás de uma história existe uma vida que vale a pena ser vivida, então nós precisamos aprender a viver uma vida que vale a pena ser vivida através de nossa história. Isso Só que às mesmo. vezes nós temos de 3 a 4 pontos cegos. Tem coisas que a gente não consegue ver ou não. Existe diferença entre ver e enxergar, Exato. né? Existe a diferença entre ouvir e escutar. Uhum. E quando você tem com a ajuda desse profissional que consegue extrair o melhor daquilo que você não está vendo, mas ele está enxergando. E daí você consegue trazer essa nova percepção, extrair dentro disso, e que eu comecei a valorizar mais a minha história, eu Exatamente, né? comecei a entender que não é sobre mim, mas é sobre aquilo que aconteceu comigo, que eu posso ajudar outras E que pessoas te move adiante, e né? te Porque a move. gente busca força lá atrás e isso valoriza, né? Isso valoriza quem nós somos também, né? E a verdade, né? Porque traz isso de uma E a forma verdade. muito bem construída, quer dizer, não é uma coisa falsificada, não é uma coisa verdadeira que você ainda, né, acrescenta cada vez mais, mas a base está lá e você usa essa base para todo o resto. Isso. E Uhum. aí eu não sei, a gente é cheio de frases, né? E Sim, a gente entende que a gente nasce de propósito e para um propósito. E quando você consegue alinhar e trazer esse compilado das histórias, você vai ver que uma coisa coopera com a outra e dentro disso a gente vive essa verdade. Obrigado, maravilha. hein, Sam? Obrigado, hein? Obrigado, Clésio. Um grande prazer, né? Essa Obrigado, você. parceria, né? E estar Verdade. junto com você. E eu tenho certeza que a gente vai continuar ainda produzindo, inclusive a parte do Do livro e livro, tudo com mais, né? certeza, né? E também fica o convite de vocês conhecerem mais o trabalho do Clésio, também seguirem ele nas redes sociais. Tenho certeza que vocês podem aprender muito, né? Sobre liderança Isso, estratégica. exatamente. E também segue o canal Café do Escritor, que também sempre tem novidades, inclusive na área do storytelling a gente está expandindo bastante. Então, segue lá que você vai ter muitas novidades, tá bom, gente? Obrigado, Clésio, mais uma Obrigado, vez. Sam. Um Obrigado. abraço a todos. Abraço.